Good afternoon, and welcome to this Boa afternoon's tarde session e in honor of bem-vindos a International esta Nurses Day. sessão para We homenagear o welcome Dia those who are joining Internacional us da in person here at the Enfermagem, Pan American dos Health enfermeiros Organization, e headquarters in enfermeiras. Washington, D.C., Bem-vindos os que estão aqui and more than presentes na nossa 30,000 sede e people mais de registered 3 for mil this online pessoas event se inscreveram neste from evento 83 online de countries in the world. 83 países no mundo. Before we begin, we have Antes de a few housekeeping começarmos, temos tips. alguns Number avisos. one, Primeiro, those of you who are here in the os que room, estão aqui na the screen in front of sala, you, there is a a tab there to turn on the tela microphone. Please do not touch it permite at all. que Because what happens is vocês everyone on liguem o Zoom will hear it. So microfone. Por do not favor, touch it. não liguem este The next do not microfone. is this will be recorded. However, we don't Esta have Q&A. sessão For those of us who are será joining us virtually, gravada. you can Não greet and interact via chat. teremos, And also, please, if there are any portanto, uma technical sessão de difficulties, advise perguntas us through the e chat. respostas. Quem estiver virtualmente Simultaneous interpretation ligado, is por available favor, in use o English, chat. Spanish, and Portuguese. Teremos And interpretação again, those of you simultânea who em are in the inglês, room, espanhol if e you look at the screen português. in front of Os que you, estão aqui na sala, there is it vejam says o front, a sua the floor, I'm sorry, tela. it says floor, and that allows you to use number one is Spanish, number two Quando English, se and diz number four is flor, Portuguese. For número those of you joining us inglês, virtually, 2 espanhol, 3 as you can português. see on the screen, Virtualmente, como podem you have a ver globe na icon. tela, temos o ícone You de can um just switch on that at the globo. bottom of your screen, and you can choose then Se languages you clicarem choose, aí, vocês English, terão Spanish, and acesso Portuguese. à escolha de idioma, inglês, espanhol ou The goal of the português. International Nurses Day O objetivo activities are desta really to foster spaces comemoração for é dialogue, abrir espaços para exchange o information, diálogo, para and trocar to promote access to advanced informações nursing. e Today's tratar Creating Health dessa Space questão em mais page. detalhes. Nós criamos We esse have a espaço phrase, para a Nursing troca de Imperatives, informações. Evidence O and Strategies tema for a é Sustainable Workforce. enfermeiros e enfermeiras Today you're going to nas hear some great speakers Américas, sharing their knowledge and ou enfermagem experiences nas on the topic. Américas, evidências e You're going to hear from estratégias para uma officials força de from ministries trabalho of health, sustentável. Ouviremos autoridades de and Ministério from de the Saúde, o Association's mundo International Council of acadêmico Nurses, which, as you know, e is a federation of more than associações 130 national nursing profissionais. associations around the world. Nós temos também Also o going to hear Conselho from PAHO Internacional de leadership, who will share Enfermagem PAHO's work e area ouviremos in também da support of liderança da PAHO's OPAS em policy on the apoio Workforce às 2030, políticas da strengthening human OPAS resources for health to de achieve resilient health systems. fortalecer And then os we'll conclude sistemas with the de launch of a saúde. free virtual Vamos course, concluir which happens com today, o lançamento de um integrating curso simulation and virtual, technology in nursing a with integração da sinergia So of the many participants na joining us today, I want to enfermagem. acknowledge Eu just a few in gostaria particular. de mencionar alguns One, we are very nomes. pleased to offer a warm welcome Damos to a as mais familiar face cordiais to many of you, boas-vindas a um Dr. rosto Silvia familiar Cassiani. da doutora Silvia Cassiani, conhecida de muitos. I think all of you know Sylvia is the former regional Todos advisor for sabem nursing and que ela é personal development ex-assessora at PAHO regional and had that para role from desenvolvimento 2016 na until last year, until OPAS. May of De 2024 she was hired. 2013 a We applaud Sylvia's 2024, service and ela integrity teve esta as função citizen da ally. qual se aposentou. Also, we have key leaders Temos from PAHO também who are joining líderes us. da OPAS que estão Virtually, we are aqui joined by Dr. Rhonda virtualmente. Seeley Thomas, Doutora Assistant Director Rhonda of PAHO. Seeley Thomas, diretora And here in assistente da person by my side, we OPAS. have Dr. E James aqui Fitzgerald, temos o who is Dr. the James Director of the Department of Fitzgerald, Health Systems and diretor do Services, Departamento and de Dr. Sistemas de Benjamin Saúde e Fletcher, the continuation Serviços, of e Human Dr. Resources for Benjamin Health. Pretras, da Now, seção to officially open today's session, de we uma will outra return to our unidade. PAHO's Assistant Director, Aliás, Dr. Rhonda Seeley vamos Thomas. dar a palavra agora à vice-diretora da OPAS, doutora Rhonda Seeley Thomas, ou melhor, diretora Thank you, adjunta. Madam Muito Chairperson, and obrigada, good afternoon, everyone. senhora Welcome to the presidente. celebration of Boa International tarde, Nurses Day. And I'd like bem-vindos to a thank you esta on behalf of the comemoração. Quero Pan-American Health Organization, or agradecer-lhe PAHO, for joining em us for nome this da very important OPAS por event. estarem It is a conosco privilege neste for the evento tão organization to bring together importante. this group É of um outstanding privilégio panelists. para esta Dr. Felipe organização Proenco, Secretary of estar Workforce com Management and o Education Dr. for the Ministry of Health Felipe in Brazil. Proença, Dr. Sandra Moya, secretário de Director of Gestão Nursing, do Secretariat of Trabalho Health in e da Mexico. Educação na Saúde do Dr. Ministério de Sarah Saúde do Swanston, Brasil, Dean doutora Jean Sandra Hopkins School Guadalupe of Moya, Nursing. diretora de Dr. Enfermagem, Vincent Ministério da Saúde do Giuliano Ramos, México, Executive Director, doutor Institute for Vincent Policy Gugliano Solutions,
Johns ao Hopkins diretor School of Nursing, executivo, Instituto Dr. de Diana Soluções Mason, Políticas da Program Escola de Director, Enfermagem da Global Johns Nursing Leadership Hopkins, Institute, nos International Estados Council of Unidos, Nurses. doutora Sarah We Zenton, come diretora together da to Escola de foster discussion Enfermagem on the Johns use of Hopkins, evidence and doutora Diana information and Mason, strategic Mason, actions doutora to Bruna strengthen Moreno, nursing, including the e sharing of nós successful initiatives aimed at pretendemos promoting a compartilhar sustainable health iniciativas workforce para in the region of the promover Americas. uma força de trabalho The sustentável recently na published região das panel report Américas. entitled The O Health Workforce in the relatório Americas, intitulado Regional Data and Relatório da Indicators, Saúde nas presents relevant Américas findings on aspects related to the apresenta availability, conclusões em distribution, relação à competitiveness of the disponibilidade e workforce. distribuição da Our força de region has trabalho. approximately Nossa 7.4 região million tem nursing cerca de personnel, and they are the backbone 7,4 of health milhões de systems, pessoal de playing a key enfermagem role in que health desempenham promotion, um papel disease prevention, and health chave management. na For gestão example, da saúde. Por nursing and exemplo, midwifery personnel can make nearly o pessoal da 90% of the case for enfermagem essential interventions in sexual, intervém reproductive, em maternal, cerca newborn, and de adolescent health, bringing 90% da safe and saúde de effective care within adolescentes, reach of more saúde people. sexual e However, reprodutiva, there are inequities mas in nurse availability, há distribution, education capacity, desigualdades na working capacidade de conditions, and an educação, existing and distribuição, projected aging condições de shortages of nurses. trabalho e a These inequities formação de affect patient enfermeiros care e and health enfermeiras. outcomes, Isto health system afeta o functioning, health atendimento à equity and access, saúde e universal health coverage, prejudica and a economic and equidade, social cobertura development. universal e On desenvolvimento International Nurses Day, socioeconômico. PAHO seeks to foster Neste Dia spaces for dialogue and knowledge Internacional, nós exchange abrimos and to espaço promote key para actions troca to de enhance nursing in the conhecimento Americas in 4 e areas: maneiras the de use of aprimorar a evidence and enfermagem, information usando in the development and evidência, implementation of health informação no policies, desenvolvimento e implementação de fostering the políticas de implementation of saúde, interprofessional health promoção teams, de equipes increasing the attractiveness of the interprofissionais, profession and the aumentando a retention of atratividade nurses, da and profissão e a ensuring formação adequate de working enfermeiros e conditions. enfermeiras e Yesterday, garantindo the boas World Health condições de trabalho. Organization launched the Ontem, a State of the OMS World Nursing lançou a 2025 report. situação This da provides an extensive enfermagem analysis como um of the global relatório e nursing é uma workforce, análise identifying ampla key da trends, força challenges, and policy de priorities that trabalho are em needed to achieve enfermagem sustainable, e comentando equitable, sobre and políticas effective health systems that are based necessárias on para que primary haja health care. sistemas There are equitativos na only atenção 5 years primária. remaining in the 2030 Agenda for Sustainable Só temos 5 Development. anos antes In da order to make Agenda further progress 2030. on the Para SDGs, or progredirmos Sustainable mais Development Goals, nas we will metas de build desenvolvimento do resilient health milênio e systems. It is construir essential to have an sistemas adequate number resilientes of de health saúde, workers temos que that ter um are número well adequado distributed de and with profissionais da necessary saúde bem competencies to address the health needs of distribuídos populations. para lidar com as The health necessidades das workforce inequities populações. must As be urgently inequidades addressed. da força de To trabalho é advance in algo que that temos direction, que it is essential atacar. to mobilize É sustainable essencial long-term mobilizar domestic and external investments in nursing to investimentos support de longo needed prazo scale-up of para nursing apoiar education and employment, e to accept escalar a shortages, formação to de stem enfermeiros para under preencher and lacunas, unemployment, improve working conditions, and melhorar as manage condições health de workforce migration, trabalho e a growing problem gerir in a our region. migração dos profissionais da Investing in saúde, que é um education, problema employment, and crescente na leadership of região. nurses will stimulate economic Investindo growth em and educação, gender equality treinamento, vai by levar creating ao decent crescimento jobs for econômico, nursing and criando greater empregos economic participation by decentes women in the e uma workforce. maior participação das Governments must mulheres also na address força key de issues trabalho. Os impacting the health governos devem of the health lidar com workforce questões que by têm um impacto investing in workforce sobre esta força protection, de well-being, trabalho, and mental health, and protegendo-a, international tomando collaboration. conta They da can sua saúde ensure resilient mental, health systems e that assim provide pode-se equitable and high-quality garantir um care. conjunto de I sistemas de hope that the saúde discussions at this resilientes. event E espero que as motivate you discussões to neste continue your evento efforts os to strengthen the nursing motivem workforce in the a Americas. continuar And let us carry investindo na forward the spirit of força gratitude de and trabalho em admiration that enfermagem nurses nas display by us Américas every e day. Your esta compassion, admiração skill, pelo seu and relentless trabalho nos dedication inspira make a difference, diariamente. Sua not just in the lives compaixão of e your patients, dedicação but in the strength of our não communities atinge and in the só a health of vida our dos seus healthcare systems. pacientes, Thank you, and I mas wish you a successful afeta Ramadan. toda a nossa sociedade. Cadê? Thank you, Dr. Rhonda Seeley, Pois é. for the overview and listing some of the Muito many challenges obrigada the nursing workforce
por esta visão geral e por tratar da questão da força de trabalho. Agora vamos passar ao primeiro painel, que vai tratar de iniciativas e estratégias, e teremos autoridades do México e do Brasil para nos ajudar nesta reflexão. Vamos começar com o Brasil, doutora Sandra Moya, diretora de México, corrige se a oradora, doutora Sandra Moya, diretora de Saúde e secretária de Saúde. Portanto, nós vamos, de fato, começar com o Brasil, doutor Felipe Provenço, secretário de Políticas de Saúde do Ministério de Saúde do Brasil. A todas e a todos, cumprimentar os colegas de vários países que estão se identificando aqui pelo chat, assim como cumprimentar todos os colegas da Organização Pan-Americana de Saúde que foram nominados e que estão presencialmente nesse evento. Gostaria de começar parabenizando a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores da enfermagem por esse importante dia e por essa celebração necessária a quem é fundamental para todos os sistemas públicos de saúde e, no caso do Brasil, tem essa função muito necessária, esse papel muito importante. A gente costuma chamar até mesmo de o coração do Sistema Único de Saúde brasileiro, e por isso, nesses minutos, vou conversar com vocês sobre algumas características da força de trabalho da enfermagem no Brasil, alguns desafios que estamos discutindo com relação ao papel da enfermagem e, ao mesmo tempo, algumas perspectivas, algumas iniciativas, algumas ações que o Ministério da Saúde do Brasil está desenvolvendo nessa área. Esse é um painel público que é oferecido pelo Ministério da Saúde do Brasil, com informações sobre a força de trabalho em saúde no Brasil. E aqui são os dados da enfermagem. São mais de 1.378.000 trabalhadores de enfermagem registrados no nosso sistema de informações dos serviços de saúde, dos quais duas características nos chamam a atenção. A primeira é que 70% dessas trabalhadoras, desses trabalhadores, são técnicos, são técnicas e técnicos de enfermagem. E quase 30% desses trabalhadores têm a escolaridade de nível superior. O outro dado que se destaca nessa composição é a grande presença, a maioria de mulheres no trabalho da enfermagem no Brasil. São mais de 85% das participantes, de quem tem vínculo com o sistema de saúde, que são mulheres, e um pouco menos de 15% que são homens, assim como nessa figura é possível observar também a distribuição por faixa etária. Isso, estamos falando, então, de trabalhadoras e trabalhadores de enfermagem que estão registrados no sistema de informações dos serviços de saúde. Mas quando olhamos para os dados gerais, temos um grande número de profissionais habilitados
para exercer a profissão da área de enfermagem no Brasil. São mais de 3.300.000 profissionais nessa área, novamente com um predomínio de formação técnica e depois, então, com a formação em nível superior. Sendo 1.300.000 trabalhadores registrados no sistema dos serviços de saúde, isso corresponde a 1.600.000 vínculos, porque um trabalhador, uma trabalhadora pode ter mais de um vínculo, então isso ajuda a dar uma dimensão da enfermagem no Brasil, que, ao mesmo tempo, tem uma necessidade importante, por exemplo, do ponto de vista das equipes de saúde da família, do nosso modelo de atenção primária à saúde, que está presente nos 5.570 municípios brasileiros, portanto, em todos os estados e regiões do Brasil, e isso corresponde, então, a 53.000 equipes de saúde da família que estão em atividade, as quais são compostas por uma enfermeira, por uma técnica de enfermagem, além de médico e de agentes comunitários de saúde. Dentro do país, há um maior número de trabalhadoras e trabalhadores na região sudeste, que também é a região mais populosa do Brasil. Mas essa distribuição das enfermeiras, dos enfermeiros, ela também reproduz uma desigualdade na distribuição que temos de trabalhadores de saúde no Brasil. Por mais que a região sudeste seja a mais populosa, ela também concentra proporcionalmente um número de profissionais maior do que as outras regiões, e essa participação, principalmente de técnicos e depois de profissionais com formação em nível superior, também se reproduz nas regiões do país. Boa parte desses trabalhadores estão vinculados diretamente a serviços públicos no Sistema Único de Saúde, 62% das trabalhadoras e trabalhadores de enfermagem, 15% estão vinculados a entidades privadas e 22% a entidades sem fins lucrativos, a entidades filantrópicas. Dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente os com coloração verde e amarela, que é tanto diretamente contratado por serviço público, quanto por serviços filantrópicos que são contratados pelo SUS. Mas nem todos os serviços privados têm registro nesse nosso sistema, então esse número tende a que seja ainda maior. Entendemos que é muito estratégico esse olhar sobre essa enfermagem e por isso que parabenizamos todas as trabalhadoras, os trabalhadores e a OPAS por promover esse evento. É o profissional da enfermagem que garante o direito à saúde, e aqui entendemos que todas as pessoas têm que ter direito à saúde, é um dever do Estado garantir isso, oferecer um atendimento de qualidade, respeitar a diversidade, isso no cuidado com as pessoas, mas também a discussão, como bem colocada por Ronda, de pensar a questão de equidade de gênero, e o Ministério da Saúde desenvolve uma série de programas nesse sentido, mas inclusive de iniciativas federais de valorização do trabalho, porque ainda há uma diferença na remuneração sendo superior para homens do que para mulheres, e estamos trabalhando para modificar esse cenário. A enfermagem aplica
os princípios do SUS, ouve com atenção, tem esse vínculo, essa gestão do cuidado com as pessoas que são vinculadas ao Sistema Único de Saúde, tem um papel fundamental na gestão. A maior parte das secretárias de saúde dos municípios brasileiros são enfermeiras, entendem o trabalho em equipe, que é um conceito tão importante, mas tão difícil e necessário de ser praticado, e tem esse papel de empoderar os usuários, fortalecendo a autonomia das pessoas que são cuidadas pelo Sistema Único de Saúde. Temos desafios para a expansão da inserção da enfermagem, principalmente com populações vulneráveis e negligenciadas. Tem algumas áreas do Brasil que ainda não são alcançadas pelas equipes de saúde da família. Profissionais da enfermagem são fundamentais no cuidado, por exemplo, com a população em situação de rua, que tem tido um investimento importante no âmbito federal para garantir o cuidado no que chamamos de consultório na rua, integrar os pontos da rede de atenção, inclusive com um conceito que tem sido fundamental na expansão do atendimento de oncologia no Brasil, que é da navegação do cuidado, participam de uma forma importante desse planejamento que realizamos da força de trabalho, garantindo, então, melhores iniciativas de distribuição, garantindo provimento e fixação, e é um desafio a qualificação da força de trabalho de enfermagem, uma qualificação desses trabalhadores, e temos tanto incentivos a cursos técnicos, a especializações para quem tem formação técnica, quanto a educação permanente das equipes de saúde com enfermeiras e enfermeiros. Do ponto de vista da gestão do trabalho, é sempre um grande desafio garantir um trabalho digno, um trabalho seguro, melhorar as condições e relações de trabalho. No Brasil, houve uma iniciativa recente no âmbito do Congresso Nacional e que foi, assim que aprovada, prontamente atendida pelo governo federal, que é o chamado piso da enfermagem, aonde o Ministério da Saúde repassa recursos para municípios e estados, quando necessário, complementar o salário para atingir os valores preconizados por lei. Também estamos sempre em contato com as entidades representativas da enfermagem e com as universidades, com os pesquisadores, para estabelecer parâmetros de dimensionamento das equipes. A regulamentação do exercício profissional é um tema frequente também no Brasil, inclusive, alguns momentos por diferenças entre as categorias profissionais de saúde, que buscamos regulamentar com base nas perspectivas e na organização do Sistema Único de Saúde, a promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores que estão nas mais diversas localidades, muitas vezes nas periferias das grandes cidades brasileiras. A pandemia, que demonstrou ainda mais publicamente a importância do trabalho da enfermagem, também nos levou a estar mais atento para as questões de saúde mental. Esse é um tema fundamental que seja abordado. A estabilidade profissional é um tema também que é da nossa agenda, e o investimento em qualidade de vida no trabalho. Então, entendemos a necessidade de políticas que favoreçam o equilíbrio e a satisfação profissional. E é por isso que o Ministério da Saúde, dentro da organização do nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, que conta com a participação de 27 estados, que têm atribuições na gestão do sistema, de 5.570 municípios,
também tem atribuições na gestão do sistema, mais nitidamente do âmbito da atenção primária à saúde, e sempre com a diretriz da participação popular, do controle social. Esses são as principais políticas, essas são as principais políticas que o Ministério da Saúde brasileiro está desenvolvendo junto com a enfermagem, junto com as entidades representativas da enfermagem e sempre contando muito com a troca de experiências internacionais e com os documentos e as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana, que nos orientam as iniciativas das políticas públicas. Em um trabalho importante com a Organização Pan-Americana de Saúde, estamos debatendo as práticas avançadas de enfermagem, seja do ponto de vista do task shifting, do compartilhamento de tarefas, do exercício profissional, onde, por exemplo, na atenção primária, a enfermagem tem esse papel protagonista e queremos que siga cada vez mais dentro desse protagonismo do exercício da profissão, que também possamos discutir e temos um grupo de trabalho onde se aborda a regulamentação e a implementação dessas funções ampliadas num marco que favoreça o Sistema Único de Saúde. Revisão das carreiras em saúde é um pleito das várias entidades, das categorias profissionais, dos movimentos sociais no Brasil e com um papel também protagonista da enfermagem, aonde também estudamos as carreiras federal, estaduais, municipais no país. Estamos com uma proposta de um programa nacional de saúde da trabalhadora, do trabalhador, que ficou ainda mais evidente a necessidade durante e após a pandemia de termos iniciativas nessa área. Então, com um programa nacional, conseguimos orientar estados e municípios e, ao mesmo tempo, estamos fechando as normativas para repassar recursos para esses entes implantarem comissões e serviços de assistência à trabalhadora, ao trabalhador, e isso, a enfermagem, na medida que é a principal categoria profissional que está no SUS, também tem um importante benefício nessa área, promovendo, ao mesmo tempo, a saúde mental, que é uma das preocupações desenvolvidas aqui pela nossa área de gestão do trabalho, junto com todos os processos de educação permanente para a enfermagem. Há um debate importante no Brasil que passa pela regulamentação do Ministério da Educação de qual que poderia ser a atividade remota ou online na formação de graduação da enfermagem, e o que reafirmamos sempre é que para a formação da enfermagem é fundamental o contato com as pessoas, a vivência prática nos serviços de saúde, e esse é um tema que está bastante vivo, em pauta aqui no Brasil, que será regulamentado nas próximas semanas pelo Ministério da Educação, e, ao mesmo tempo, fortalecer a participação democrática, e esse tem sido o olhar do Sistema Único de Saúde. É um sistema de participação social e é um sistema
de construção da democracia no Brasil, para que se consiga, então, que as pessoas vivam melhor, para que tenhamos melhores indicadores de saúde, e para isso é importante entender a própria determinação social das condições de saúde no Brasil, mas principalmente enfrentar as grandes desigualdades ainda existentes no Brasil. Passamos por um período difícil em que, principalmente nos anos entre 2016 e 2022, aumentaram as desigualdades no Brasil. Na última semana, recebemos uma avaliação muito importante, que desde que voltamos aos menores índices de desigualdade no Brasil, desde 2012, mas ainda assim há grandes diferenças que precisamos buscar mais equidade, e a enfermagem é parte disso, mas ao mesmo tempo precisa ter respostas quanto a isso, e esse é o compromisso do Ministério da Saúde do Brasil. Agradecer por essa oportunidade, por esse convite, reforçar que para nós é sempre uma honra falar sobre a enfermagem e parabenizar quem constrói a enfermagem no seu cotidiano, e o Ministério da Saúde do Brasil está comprometido em participar desses debates e buscar melhorias através das políticas públicas. Muito obrigado. Thank you, Dr. Proenço, for sharing that. Obrigada, Dr. Proenço, por apresentar suas ideias e falar sobre tudo que o governo do Brasil faz junto aos governos, aos municípios, para implementar essas políticas. Agora sim, vamos ao México. Doutora Sandra Moya, diretora de enfermagem da Secretaria da Saúde do México. Doutora Moya? Olá, muito boas tardes. Olá, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade de poder me apresentar nesse evento tão importante junto à Organização Pan-Americana da Saúde, por essa oportunidade dada ao México no dia de hoje. Esta é a agência mais antiga da saúde, fundada em 1902, e continua empenhada para construir políticas públicas, políticas de saúde diferentes, e merece um aplauso à continuidade, sempre visando melhorar a situação. No país, trabalhamos muito empenhados, mas realmente é uma organização que está presente não só em um país, mas em tantos. Eu ouvi a nosso colega do Brasil, que falou sobre a importância do tema e a problemática enfrentada com relação às políticas públicas e às políticas na saúde. E realmente isso nos aproxima, nos solidariza, porque precisamos de estratégias diferentes e precisamos criar possibilidades de redes e apoios entre todos e todas, para que possamos trabalhar de forma mais harmoniosa e que possamos alcançar mais locais. Vou pedir que um dos colegas mostre a minha apresentação. Enquanto colocam a apresentação na tela, gostaria de aproveitar essa oportunidade de sermos ouvidos. Esse é um tema importantíssimo, estratégias e iniciativas para fortalecer a enfermagem. Esse é um dos grandes desafios que enfrentamos, sem dúvida alguma. Precisaríamos buscar entender melhor o papel da educação permanente na gestão desse talento humano. Precisaríamos avaliar, a partir de vários pontos, a importância de criar estratégias para ter uma equipe de enfermagem mais forte, não só na enfermagem, mas, na verdade, todo o sistema de saúde. Precisaríamos também refletir. O que me antecedeu mencionou situações complicadas no Brasil. Tenho certeza que não é o único país que passa por isso. E precisamos refletir sobre essa oportunidade. Propostas aplicáveis em ambientes de alta pressão, em que os sistemas, tantas doenças crônicas degenerativas, doenças não só as crônicas, mas as emergentes. Peço que passem para o próximo slide, por favor. Obrigada.
É isso que dizia quanto a essas propostas. Próximo. Próximo slide, por favor. Temos ambientes de alta pressão, situações de demanda bastante alta, escassez de recursos, condições operacionais complexas em cada área em que podemos atuar, e também isso significa que a equipe de enfermagem sofre de um alto nível de estresse contínuo. A carga de trabalho é excessiva e precisamos tomar decisões rápidas e decisivas dentro do Sistema Nacional de Saúde, e os países precisam trabalhar juntos de forma colaborativa. Tudo isso exige muita resiliência. Precisamos, mais do que nunca, do fortalecimento da liderança de todos nós. Precisamos nos adaptarmos, sem dúvida alguma. A única palavra que pode ser a constante é a incerteza. E todos os países no mundo agora vivem nesse contexto de incerteza. E pensando nesse ambiente de alta pressão, eu vou falar um pouco sobre a situação do México. E não vai ser muito diferente do que os outros países enfrentam nesse momento. Esse slide nos mostra a situação atual da nossa população. Os profissionais de enfermagem não estão isentos. É uma população que envelhece. Precisamos ver quem vai preencher essas vagas. Podem ver nesse slide, a linha superior mostra as entidades federativas. No México temos 32 entidades federativas e temos uma proporção maior do pessoal de enfermagem com idade avançada. Grande parte dessas unidades. Vemos que nas universidades que nos representam, vemos que tem muitas colegas no México. As universidades estão conectadas e essa é a situação que enfrentamos no México. Entretanto, já estamos trabalhando de forma colaborativa com um órgão colegiado. Essa é uma sorte do México. Por decreto, foi criada a Comissão Permanente de Enfermagem. E nessa Comissão Permanente de Enfermagem, atuamos e conhecemos a situação atual no país. Por favor, la siguiente. Sabemos que existen grandes retos. Por eso es que en esta comisión permanente están las universidades. Na comissão permanente figuram as universidades, as instituições de saúde, as faculdades, porque enfrentamos grandes desafios, como já foi observado. Precisamos fortalecer as técnicas e as habilidades suaves, os soft skills, para que não percamos essas pessoas, e melhorar a comunicação, a liderança, o trabalho em equipe, a capacidade de resposta. Isso vai nos ajudar para conseguir reduzir erros. E também precisamos, dentro daquele elemento da liderança, precisamos melhorar a motivação para poder falar de melhoria da qualidade da prestação e contribuir para a permanência do pessoal de enfermagem nas zonas críticas, que é o papel ampliado da enfermagem, que melhoremos a atenção primária à saúde como uma das melhores formas de alcançar mais espaços. Há várias estratégias no México. Vemos o Plano Nacional de Desenvolvimento com políticas nacionais alinhadas às necessidades territoriais e epidemiológicas. Em outubro, houve uma transição no governo. Temos nossa primeira presidente mulher no México. E esse Plano Nacional de Desenvolvimento nos apresenta essa linha de trabalho por 6 anos que eu tenho certeza que vai continuar, porque o panorama epidemiológico e o que existe agora, o nosso perfil de saúde, não vai mudar
como tão enfermeras y rápido enfermeros assim. mexicanos. Portanto, Después, esse é o pues, perfil también atual tenemos com el Plan enfermeiros e Sectorial de enfermeiras Salud. mexicanos. En la Temos enfermería também o tenemos Plano un papel Setorial de Saúde, importante para el logro de que los na objetivos. enfermagem Ahí tem hablamos papel de ese Plan importante para alcançar os Sectorial de Salud, que objetivos. está ya No muy plano breve a setorial, salir, que vai estamos sair ya poniendo muito el em rol breve, ampliado de enfermería como una de las e o principales papel necesidades. ampliado da enfermagem já Formación foi y colocado liderazgo, nesse salud plano como uma mental, das principais atención y la atención primaria. necessidades. E existe a formação em liderança, Fortalecimiento del saúde primer nivel de mental, atención con autogestão enfoque e atenção comunitario. primária, assim como o fortalecimento Las y da los enfermeros atenção tienen sin primária, lugar a dudas essa gran com ventaja enfoque comunitário. de que nos Nós temos están uma grande formando vantagem, en el nivel de porque licenciatura, pues está no nível enfocado a la de importancia del licenciatura trabajo existe comunitario, formação al focando-se trabajo na de lo que importância do tenemos que trabalho estar haciendo comunitário, con las personas, o trabalho que porque no es devemos una realizar persona. junto às Al pessoas. poder promocionar, prevenir y A educar a pessoa una que persona promove es poder a incidir en una familia. prevenção, Y si podemos hacerlo en e esa isso familia, beneficia a sin família. lugar a Isso dudas tendrá un puder impacto en la ocorrer comunidad. em uma família, sem Y dúvida ahí vai ter um estamos impacto na teniendo los comunidade. grandes retos. E esse é um dos Formación grandes ambiental y desafios ánimo, que enfrentamos. trabajar sobre un modelo de formación articulada con el trabajo territorial. Tenemos que, quiero comentarles que pues México, como Gostaria otros também de muchos mencionar países, que o somos México, un assim gran como muitos mosaico países, con diferentes é um formas de grande vida, mosaico, com diferentes eh, formas de vida, necesidades, diferentes con necessidades, hábitos. Entonces hábitos, tenemos que hacernos a que esos e contextos interculturales y precisamos comunitarios, fazer com los que profesionales esses de diferentes enfermería tenemos que estar muy contextos atentos de culturais, quiénes son, comunitários, ser respetuosos sejam para que considerados esta pelos pueda volver profissionais de realmente una enfermagem, que aliada hajam de y nos forma permitan respeitosa, estar para que as pessoas nos vejam como insertados en sus aliados comunidades. e nos permitam Son 32 inserir-nos entidades nas en suas Aguascalientes, comunidades. Zacatecas, y cada São una con sus 32 diferentes formas. Los asistentes unidades, de desde discapacidad Aguascalientes sensorial, até pues, son muy Zacatecas, grandes, e por lo cual são muito se requiere, pues, grandes, la participación diferentes activa de tamanhos, todos essas los unidades, e isso profesionales exige a participação enfermeros ativa de para todos poder llegar nós a na todos esos enfermagem, espacios. para que possamos alcançar Tenemos todos que esses espaços. vincularnos, por eso les importancia Precisamos hablaba al inicio nos de la importancia de esa conectar comisión com a permanente de importância enfermería, porque dessa tenemos comissão que permanente de ir creando esos enfermagem, lazos de trabajo porque colaborativo precisamos criar para esses poder laços de trabalho detectar cuáles son colaborativo esas para poder necesidades locales identificar y quais cuáles são as serían esos necessidades contenidos locais formativos que tendremos que e estar quais seriam esses conteúdos de haciendo. formação que precisam ser Cada vez que estemos fortalecidos ahí sentados, cada escribiendo vez y diciendo que cuál sería el camino para poder estejamos hacerlo. refletindo Por favor, la sobre siguiente o ya, caminho siguiente a lámina. seguir. No somos un país solo. Sabemos que afortunadamente ustedes pues permiten esta posibilidad de acercarnos. Não somos um país Conocer quiénes isolado. somos, Existe essa pero sobre todo qué possibilidade de propuestas cooperação, tenemos de para poder aproximação trabajar la e y considerar esas quais desigualdades. propostas Y ese es un podemos considerar principio, para sin lugar tratar a das dudas, desigualdades. que E tenemos esse é que um tenerlo princípio, sem como una dúvida, mirada e precisa con otros servir de países. lente no trabalho La conjunto com inversión outros en la países. formación en las O personas, investimento na pues formação, nas es una pessoas, inversión como tal, é um estratégica para el sistema investimento de salud. mesmo. É essencial para o Tenemos sistema de que, con saúde, estos é foros, estratégico. esos E ayudarán para mejorar la esses eficiencia, fóruns, fortalecer la espaços, equidad, ajudarão a melhorar a fomentar la eficiência, resiliencia fortalecer a institucional, equidade e a las contribuir com a instituciones como resiliência esas institucional. formas de que permite que el país, los países puedan sentir esa Assim, sinergia, os países sentir que podem estamos sentir essa teniendo sinergia, la fuerza para poder seguir que temos adelante. Por eso la força para importancia de las avançar. instituciones, Por isso, a por eso la importância das importancia de ustedes, instituições, esta a importância sinergia a cada una. de promover essa sinergia em Tenemos cada que ver que uma es la única forma de poder impulsar el crecimiento e económico. encontrar formas de promover o En estas crescimento mismas econômico. posibilidades del Plan Nacional de Desarrollo, donde se habla de las inversiones para Existe o la Plano salud, Nacional de Desenvolvimento, pues que también queda ahí contempla explícito investimentos que na se saúde, e tienen que hacer fica claro inversiones que diferentes é necessário para que los realizar sistemas diferentes de una u otra investimentos forma se para fueran que dando de forma curativa y que ya no hay forma de estar ahí. Entonces, pues haja tenemos melhores que formas de atuar em cada lograr, sistema. tenemos que lograr que en esta posibilidad E dar dentro una dessa calidad de atención, possibilidade, pero sobre é todo también preciso darle a prestar nuestras serviço de enfermeras y qualidade, enfermeros mas também una dar aos estabilidad nossos personal, enfermeiros, às nossas porque enfermeiras, muchos uma de los estabilidade países pessoal pues ya e da también tienen equipe. esta misma problemática en donde Muitos enfermeras y países enfermeros pues enfrentam buscan otros espacios para essa insertarse en el mundo laboral dificuldade
Os profissionais procuram espaço para se inserir no mercado de trabalho, e esse é um desafio nosso também. Aqui temos propostas para o contexto do México. Trabalhamos, sem dúvida alguma, atuando como atuo na direção de enfermagem e junto à comissão permanente, não começamos do nada, nos apoiamos no trabalho daqueles que nos antecederam, que já apoiaram esse espaço, doutora Cláudia Leira, que já ocupou esse cargo, que trabalhou muito com a OPAS, há líderes no nível nacional que já deixaram uma base muito forte e alinhamos conteúdos de base para enfrentar os desafios atuais. Precisamos ampliar o acesso a programas presenciais e virtuais para alcançar mais pessoas, fortalecer esse trabalho colaborativo. La verdad es que agradezco infinitamente esta gran posibilidad. Agradeço muito a todos por essa oportunidade. Eu sei que existe toda uma equipe empenhada, trabalhando firmemente, e precisamos entender que a formação contínua é essencial para responder à pressão que vivemos no contexto mundial. Não é um complemento, mas sim uma estratégia de sustentabilidade do sistema. Precisamos promover a formação do pessoal e é cuidar de quem cuida de nós, o que é muito importante. Sem dúvida, todos trabalham nessa área, temos que fortalecer esse trabalho e criar espaços mais saudáveis para nós, enquanto pessoal de saúde, que somos quem cuida dos outros. E quando falamos sobre a administração do talento humano na saúde, não quer dizer só processo administrativo, mas sim como cuidar, formar e sustentar essas pessoas, manter essas pessoas que atuam nos ambientes mais difíceis do sistema. Através de todas as crises que enfrentamos nos nossos sistemas nacionais de saúde, a enfermagem sempre está na linha de frente. Os e as enfermeiras e enfermeiros demonstrando todos os dias que quem sempre está disponível, empatia, para atender as pessoas em toda a etapa da vida, somos nós, enfermeiros e enfermeiras. Então, nos parabenizamos hoje. Muito obrigada por comemorar esse dia tão importante, o Dia Internacional da Enfermagem. E sem dúvida, nesse slide vemos uma frase importante. A eleição, a escolha é individual. E essa é a nossa grande oportunidade. Mas lembremos, não esqueçamos que essa escolha tem um impacto coletivo. E como é importante esses momentos de confraternização sem fronteiras, de solidarização, para que nos demos conta da nossa importância, mas, sobretudo, sempre tendo em mente os princípios da profissionalização, de princípios como a lealdade, a colaboração e a busca da melhoria de vida de cada um nos nossos belos países. Gostaria de agradecer muito, porque nos valorizam muito. Aqui no México, Dr. José Oña, doutora Viva Lopes, são muito cuidadosos. Trabalhamos juntos e temos toda uma agenda, porque precisamos arregaçar as mangas e trabalhar de forma colaborativa. Eles sabem que eu sou apenas um fio condutor para esse trabalho colaborativo, porque, sem dúvidas, o México e sua Comissão Permanente de Enfermagem
se empenharão Muchas gracias pelo y melhor estamos aquí da muy população. atentos. Y Muito agradezco a cada uno de obrigada. ustedes por su atención. Estamos à disposição. Feliz Agradeço Día muito por sua Internacional de atenção las e y los feliz enfermeras. Dia Internacional Gracias a todos. da Enfermagem. Muito obrigada. Thank you, Dr. Moya. And thank you for sharing what you're doing in Mexico and the impressive work with the National Development Plan. Muito obrigada por sua apresentação, doutora Moya, e pela apresentação de tudo que está sendo realizado no México, no contexto dessa política. E também agradeço ao secretário Felipe Proenço. Peço desculpas porque perdemos o acesso ao áudio por um momento, mas já voltou a funcionar. Agora vamos passar da perspectiva nacional para a perspectiva regional. Nosso segundo painel vai se concentrar na situação da enfermagem, evidências e estratégias para uma força de trabalho sustentável. O moderador do painel será o Dr. Benjamin Portas, chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde aqui na OPAS. Dr. Puertas? Dr. Portas, com a palavra. Muito obrigada. Gostaria de dar as boas-vindas aos integrantes do nosso painel. Começarão apresentando a situação da enfermagem na região das Américas. Será a apresentação da doutora Bruna Moreno. E também temos conosco Diana Mason, do Conselho Internacional de Enfermeiros, que apresentará o papel estratégico dos chefes de enfermagem de governo. E também damos as boas-vindas à Escola de Enfermagem Johns Hopkins aqui. Temos uma apresentação da diretora da Escola de Enfermagem, Sarah Sanson, sobre o papel da enfermagem na política de saúde. E temos também da Johns Hopkins, Vincent Quilamo Ramos, diretor executivo do Instituto por Soluções Políticas da Escola de Enfermagem, que falará sobre o papel da profissão de enfermagem para reduzir o tratamento desigual nos Estados Unidos, implicações para as Américas. Vamos começar com a situação da enfermagem na região das Américas. Gracias, Benjamin. Buenas tardes a todas, a todos. Boa tarde a todos. É prazer participar desta cerimônia de celebração do Dia Internacional das É um prazer participar da cerimônia de celebração desse Dia Internacional da Enfermagem e compartilhar esse espaço com os outros integrantes do painel, com os participantes e dizer que 2025 é um ano estratégico para a enfermagem. Temos ações importantes em andamento. Ontem foi lançado um relatório sobre a situação da enfermagem no mundo pela OMS e serão avaliados também os resultados e realizações de ações estratégicas na enfermagem e na obstetrícia que podem ser prorrogados até 2030. Então, em alguns minutos apresentarei a situação da enfermagem na região, usando dados da análise que temos desde a partir do relatório da OMS no mundo, mas também o relatório que temos da OPAS sobre a força de trabalho da saúde nas Américas. Na região, temos 7,4 milhões de profissionais da saúde, de enfermagem, melhor dizendo, que representam 63% do pessoal de saúde. Nesse caso, o pessoal de saúde está representado por pessoal de saúde, enfermeiras obstétricas, odontologistas e farmacêuticos. E a disponibilidade dos profissionais é muito limitada. 69% desses profissionais estão nos países de alta renda, países que abrigam apenas 40% da população de toda a região. E também vemos desigualdade quanto à densidade dos profissionais. Há países nos quais há 7 enfermeiros para 10 mil habitantes e outros com até 135 habitantes por 10 mil habitantes. E há um total de 40% dos países da região que tem uma densidade inferior à meta de 30 profissionais de enfermagem para cada 10 mil habitantes. Quando observamos essas inequidades, consideramos importante que os países implementem estratégias de planejamento para o seu pessoal de enfermagem, que esse planejamento seja feito a partir de uma perspectiva da análise de mercado de trabalho da saúde,
saúde para que possam abordar os fatores de necessidade, demanda e oferta. Quando consideramos os dados demográficos, identificamos que a enfermagem é uma força de trabalho jovem. Temos 59% da força de trabalho da enfermagem com menos de 45 anos. Entretanto, 19% dessa força de trabalho já tem 55 anos ou mais. Ou seja, esses profissionais vão se aposentar nos próximos anos. E essa distribuição etária varia entre os países. Há países nos quais os profissionais com mais de 55 anos chegam a 40% da força de trabalho na enfermagem. Além disso, os profissionais da enfermagem são, na grande maioria, 87% mulheres na região. E vale destacar que as mulheres do setor da saúde enfrentam desigualdades quanto a salário, oportunidades de liderança e benefícios trabalhistas. Outro dado relevante é a migração dos profissionais da enfermagem, porque reflete uma dinâmica complexa do mercado de trabalho e tem impacto nos países de destino como de origem, mas afetam principalmente os países onde já existe escassez de profissionais na enfermagem. Temos na região um fenômeno de fuga de cérebros, no qual acontece a transferência do investimento que é feito no ensino, na educação de profissionais da enfermagem em países de baixa e média renda para os países de alta renda. Além disso, esse fenômeno aumenta a escassez desses profissionais e já há projeções de que pode chegar até 1,6 profissionais na América Latina e Caribe. E como podem ver nesse gráfico, os países da América do Norte são aqueles que têm a maior proporção de enfermeiros nascidos ou capacitados no exterior. Quanto à educação, há diferenças entre países na capacidade de formar os profissionais. Uma nova geração de profissionais da enfermagem e os profissionais qualificados têm diferentes competências, planos de estudo dentro dessas escolas. E há desigualdade na distribuição das escolas de enfermagem. 83% das escolas de enfermagem estão em apenas 2 países que representam 53% da população, o que limita acesso às oportunidades de formação e educação na região. A formação docente, através dos programas de doutorado, também é limitado, já que na América Latina e Caribe, 65% dos programas estão localizados em apenas um país, o que limita a capacidade de aumentar a qualificação dos docentes para que tenham as competências necessárias para formar a geração futura de profissionais da enfermagem. Quanto aos programas de educação contínua, 57% dos países oferece alguma opção de educação contínua dentro do âmbito do Plano Nacional de Recursos Humanos para a Saúde. E outro dado importante é que apenas 44% dos países contam com uma norma ou padrões de educação interprofissional, que é uma das estratégias para inovar a educação e alcançar melhores resultados em saúde a partir de práticas colaborativas e equipes interprofissionais. Finalmente, um dado muito importante é que a quantidade de formados em enfermagem diminuiu drasticamente, de 81 a 24 diplomados para cada 10 mil habitantes entre 2018 e 2023, o que indica que há uma menor atração para a profissão. Quanto à prestação de serviços, as práticas avançadas foram atingidas por 64% dos países. A ampliação do âmbito de práticas de enfermagem leva a novas competências,
promove a autonomia e a população pode ter acesso a profissionais de formação avançada. Em relação aos salários iniciais dos profissionais, a mediana para a região é de $1.100, mas isto varia de 255 a $5.961, com valores mais altos nos países de alta renda. Quando examinamos as condições de trabalho, preocupa-nos também os resultados, porque as condições de trabalho afetam diretamente a qualidade do cuidado e a retenção da força de trabalho. Há um baixo número de países na região que conta com leis de apoio e proteção dos enfermeiros no seu ambiente de trabalho. Oferecem-se programas de bem-estar e saúde mental em 31% dos países e dos mecanismos para evitar agressões contra o pessoal, 36% dos países. Portanto, é preciso abordar os principais fatores que afetam a contratação e a retenção desses profissionais para garantir que a profissão continue a ser atraente e os serviços não se vejam afetados pela escassez de profissionais. Em relação à liderança, 86% dos países informaram que tem uma chefe de enfermagem no governo, mas há o risco de que este profissional não se integre eficazmente na formulação de políticas no processo de tomada de decisões e talvez não tenha autonomia, autoridade, nem competência e recursos necessários para este cargo. Um dos produtos da campanha do Dia Internacional de Enfermeiros e Enfermeiras trata do papel estratégico desses chefes de enfermagem no âmbito oficial. É importante que cada vez mais o maior número de países conte com este cargo para que os profissionais integrados nas equipes profissionais se integrem ao seu trabalho no sistema de saúde. Convidamos todos a consultar a infografia que lançamos hoje, que representa o perfil da enfermagem na região. Ela está disponível em espanhol, inglês e português. Como mensagem final, eu gostaria de destacar que o investimento em enfermagem permite transformar realidades e construir sociedades mais equitativas e saudáveis. Juntos, podemos fortalecer a enfermagem na região das Américas. Muito obrigada pela atenção e feliz Dia das Enfermeiras e Enfermeiros. Muito obrigado à doutora Bruna Moreno. Continuaremos agora com o papel estratégico dos chefes de serviços de enfermagem ou de autoridades de enfermagem. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e trazer saudações do Conselho Internacional de Enfermeiros neste Dia Internacional de Enfermeiros e Enfermeiras. Eu sei que nós já estamos com uma premissa de tempo, então serei breve. Eu gostaria de falar do papel importante de autoridades oficiais em enfermagem. Acabamos de ouvir dados da região do Brasil e do México, e o papel desta autoridade pode ser fundamental em muitas das questões aqui levantadas. Em 2021, a Assembleia Mundial da Saúde convidou os Estados-membros a estabelecer papéis de liderança no nível mais alto para enfermeiros e obstetrizes com autoridade e responsabilidade para a gestão da enfermagem e das forças de trabalho nessas áreas. Portanto, isto é uma expectativa no âmbito da OMS. O Conselho Internacional de Enfermeiros e Enfermeiras observou
que cada vez mais países têm estabelecido uma função ou um cargo de autoridade em enfermagem. Na nossa região, a OPAS observou que, embora 86% dos países nas Américas tenham este cargo, a participação de enfermeiros no desenvolvimento e implementação de políticas ainda deixa a desejar. O que disseram os que me antecederam, mencionaram de uma forma ou de outra o papel estratégico dessas autoridades na Americana e no Caribe, chamando atenção para o fato de que a falta de contribuição dessas pessoas a políticas e a ausência de mulheres nesses processos é um problema, porque essas pessoas são essenciais para promover a saúde da população. Este é um documento que a OMS publicou em 2015. Eu gostaria de ter uma atualização do documento, mas ainda não chegamos lá. Mas há uma declaração neste relatório que preocupa. Muitas dessas autoridades não têm relacionamento com o Ministério de Saúde, de Finanças e parceiros em desenvolvimentos e políticas e dificilmente sentam à mesa de decisões. Nós queremos essas autoridades não apenas com responsabilidade, mas que promovam a saúde da população e têm que ser líderes em torno dessas mesas. Eu cito um artigo que escrevi com colegas em 1996, ainda relevante hoje. Nós definimos estágios do desenvolvimento político da enfermagem, quando enfermeiros lideram em questões de enfermagem, mas não só de enfermagem, mas em questão de saúde, as coisas mudam. Nós queremos essas autoridades que desenvolvam esta força de trabalho e contribuam aos serviços prestados nos países, mas também trazer a perspectiva da enfermagem ao debate político. Eu não vou entrar nos detalhes aqui desses 5 modelos ou tipos de cargos para essas autoridades. O que queremos é o modelo executivo, o último aqui. Quando um país tenha uma autoridade alinhada com as questões de políticas de saúde e, inclusive, participem da formulação dessas políticas. Nossos oradores também destacamos esta importância. Eu quero destacar aqui a primeira dessa lista, garantir que as políticas de saúde considerem a experiência e o conhecimento de enfermeiros e obstetrizes. E o último item, implementar esses programas. Chama a sua atenção também o relatório do ano passado do Conselho Internacional de Enfermeiros sobre o poder econômico do atendimento. Este relatório chama-se o poder econômico justamente da atenção. Gostaria de destacar algumas das questões. O relatório destaca o fato de enfermeiros serem motores da saúde e demonstra que 1% de aumento na densidade de enfermeiros correlaciona-se a um aumento de 0,02% na expectativa de vida e a um crescimento de 2,4% no PIB.
os países que usam enfermeiros, enfermeiras e essas autoridades de enfermagem de forma correta, aumentam a produtividade do país. Qual o papel dessas autoridades de enfermagem? Qual é? É importante, então, que se revejam o papel, o escopo e a autoridade dessas autoridades oficiais. Um coorte desses está trabalhando com a doutora Moreno em relação à competência que essas pessoas têm ou não têm, e creio que com isto nós teremos um conhecimento melhor da região da OPAS, uma vez pronto o relatório. Eu tenho a certeza de que a doutora Morena vai incluir este tema no boletim expedido regularmente. O que deve ser melhorado? Quais são os argumentos em saúde e econômicos para investir em enfermagem e ter uma autoridade num papel executivo? Eu não sou economista, não, mas podemos nos voltar aos economistas nas universidades e outros setores, pedindo que trabalhem conosco para levarem em conta o documento do Conselho Internacional para nos assessorarem em relação ao que é o melhor para os nossos países. Quais são os interessados diretos potenciais? Quem proporia isso? E, a partir daí, desenvolver plano estratégico de comunicações para enviar a mensagem a todas essas plateias de interessados. Nós temos um desafio aqui, vamos fortalecer esses papéis que levarão a uma melhora na saúde. Quero aplaudir este fórum e quero que conheçam o programa de liderança em enfermagem. Nós não recebemos solicitações e inscrições da América Latina e do Caribe. Este é um programa de liderança em políticas. Recebemos candidatos demais dos Estados Unidos e do Canadá. E este é um programa que se dirige àqueles que se preocupam com as questões fundamentais em saúde e questões sociais também. O programa é em inglês. As inscrições vão começar em janeiro de 2026 e postei aqui o link adequado. Eu espero que o máximo de vocês venham a Helsinki para o nosso congresso de 9 a 13 de junho. Devolvo a palavra ao Dr. Puertes. Muito obrigada, doutora, por sua apresentação. Continuamos com a Universidade Johns Hopkins. Temos o prazer de receber não só a reitora que participa do nosso painel, mas também o diretor de soluções de políticas, do Instituto de Soluções Políticas da Escola de Enfermagem, Dr. Vincent Guillermo Ramos. Não é o Dr. Vincent, temos a apresentação de outra pessoa, é da Sarah Sanson. Vou falar hoje sobre políticas, especificamente o papel da enfermagem na política de saúde. Talvez achem que não é relevante na sua profissão ou que não
tem poder nessa área, mas políticas são só regras, podem ser as regras na sua clínica, na sua comunidade, e também há regras de políticas regionais, nacionais. Basicamente, isso significa a estrutura, recursos, prioridades que todos nós temos e precisamos. E como sabem, de modo geral, nós somos o maior segmento da força de trabalho de saúde, inclusive todas as categorias, somos o maior segmento. E somos excelentes comunicadores, porque sempre nos comunicamos com os pacientes, com as pessoas, com as famílias e comunidades, o que significa que somos ótimos tradutores de uma ideia para outra. Pensem na força que tem. And it's essential. And so our contributions, policy is not just for other people to do. We as nurses need to Nós, engage na in policy enfermagem, advocacy. precisamos We witness firsthand the participar effects of da policy. defensoria We can identify política. gaps. Podemos So the identificar deep lacunas, understanding of temos um prevention. conhecimento No profundo da other- prevenção. no Não other há part of the outra healthcare system that's área do in terms of sistema de saúde prevention for thousands entende at a time tão and bem for da prevenção individuals. para milhares de Um, pessoas And e with para os practical indivíduos. strategies, we E understand temos social estratégias determinants, we práticas, understand equity. entendemos We are determinantes that sociais, linchpin, entendemos equidade, for being able somos to- aquele we ponto have the respect and essencial, trust of others, and básico. we understand Temos o what's respeito important. And, das pessoas, as you entendemos o know, que é at least in the United importante. States, we're the most trusted E profession of any, not just health profession. nos Estados Unidos, And I believe somos a around the profissão world, que tem it's mais the confiança das very pessoas. Eu number acho que não one só nos Estados or Unidos, close to number one mas every year. And so eu acho que policymakers no should mundo realize também trust somos us, número and um. so does the public. Todos os anos, o público confia And as you em know, nós, assim when como os nurses engage governos. in policy, we can have huge Quando effect. And os enfermeiros e enfermeiras participam da formulação de políticas, temos um impacto tremendo em termos de política de saúde materna, a atuação dos oficiais de enfermagem na resposta à pandemia. Isso foi muito importante. E uma das coisas que fazemos na Johns Hopkins é que aqueles alunos que estão começando o curso de enfermagem podem participar de uma disciplina para o mapeamento do poder, desenvolvimento de políticas, porque queremos que todos que vão se formar, que entendam como identificar o equilíbrio de poder em qualquer área em que trabalhem, pequenas empresas, grandes hospitais, identificar quem detém o poder, quem podem ser aliados, como criar essas relações, e consideramos que é um imperativo estratégico e esperamos que todos façam o mesmo. Como sabem, há barreiras ao engajamento político. Muitas estão na mente das pessoas. Diana Mason mencionou algumas barreiras relacionadas às funções de cada um, conselhos, em órgãos assessores. Buscamos oferecer um treinamento formal que falta nessa área de política e sistemas. Muitos falaram sobre o gênero, o aspecto de gênero na profissão da enfermagem. Muitas vezes as pessoas acham que as mulheres não devem assumir papéis de liderança, mas precisamos fortalecer nossa voz. Eu falei sobre o nosso programa e fazemos um treinamento em comunicação estratégica, temos uma residência específica. Há muito que se pode fazer que não exige muitos recursos e os alunos ficam muito satisfeitos de participar de projetos de políticas. E quando participam junto ao corpo docente, esse professor ou professora também é motivado a entrar mais nessa área. Claro que há outras estratégias de elevar, empoderar esses profissionais, chefes de enfermagem de governo, dentro dos Ministérios da Saúde e apoiar a pesquisa e evidências. E vou parar por aqui. Eu sei que estamos com pouco tempo, mas eu estou muito satisfeita de participar e agradeço por essa oportunidade. Thank you very much, Dr. Santon, and definitely the role of Muito academics obrigada, in training doutora health policy Sanson. leaders among É o nurses papel is central do meio So we pass the acadêmico floor na to, formação Dr. das Vincent enfermeiras e Guillermo enfermeiros e de líderes da enfermagem. Agora sim, passamos a palavra ao Sr. Vincent Guillermo Ramos, que também é da Johns Hopkins.
da Escola de Enfermagem e trabalha no Instituto para Soluções Políticas. How's that? That's better. Good afternoon. I'm Vincent Guillermo Ramos. Olá, I'm the boa executive tarde. Sou Vincent director Guillermo of the Ramos, sou Institute for diretor Policy executivo do Solutions Instituto at Johns Hopkins para Soluções University Políticas da Johns University Hopkins, da here Escola de in Enfermagem, aqui Washington, nos D.C., Estados Unidos, na região located at 555 metropolitana, Pennsylvania Avenue. I'm going to ou melhor, talking em about Washington, the na nursing Avenida profession and our Pensilvânia. Eu vou role falar sobre in a ending profissão da unequal treatment, enfermagem or e I'm nossa going to call that função em colocar problem um fim ending no tratamento inequities. I'm going to use the United inequitativo States, that's a case example, but what nos I'm Estados going to share Unidos e actually as has implicações para as implications Américas. Vão for ver the que Americas há at large. implicações, sim, So I de won't modo spend a lot geral of para a time América. talking about Não vou me the World dedicar Nursing Report. I think tanto there was a really à great Organização presentation by Dr. Moreno, who Mundial da actually went Saúde com o seu through Conselho some of the Internacional main findings, de but what was interesting to Enfermagem, me porque was a the piece that spoke outra apresentadora specifically já about fez essa inequities apresentação, and made the mas há connection between the um aspecto nursing específico workforce sobre and the inequidade, faz a major threats to conexão com achieving a global health enfermagem goals. And I want to e focus on as that grandes because too ameaças para often alcançar we as are talking about metas nursing, and globais that's de something that saúde. I Muitas feel very vezes, quando proud of. I falamos am a de nurse. I'm a nurse enfermagem, e eu practitioner. me orgulho muito I de ser specialize in public enfermeiro, health and eu infectious sou diseases. um However, profissional when I think about my role as a nurse, while I'm de deeply enfermagem committed to prática, my e quando eu profession, penso na minha actually função, my meu first compromisso com and a profissão, foremost alignment is o meu with alinhamento population health. And thinking about the primordial big é com issues, a both saúde within global e nursing pensar and nas outside grandes of nursing, questões da that actually saúde from a dentro e nursing fora da perspective enfermagem, que I da can shape. perspectiva So I da want to spend enfermagem some possa time moldar, talking about influenciar. this E gostaria, concept portanto, of de falar sobre inequities. esse The conceito de report spoke inequidade em to a saúde. number of things very briefly: the distribution and availability of Trata-se nurses, the da differences distribuição e in disponibilidade educational achievements and dos profissionais de opportunities to enfermagem, pursue diferenças na more training formação, and a more necessidade de education, buscar the lack of mais opportunities in terms of professional treinamento, development, posições de leadership, liderança, as the condições de low adoption of trabalho que advanced são practice, and the inadequadas, high a migration baixa rates. I think adoção all de of those práticas points were made very avançadas e o beautifully alto in the prior nível de presentation. migração, The que já little foi line that you see placed mencionado. below is that it really A makes the linha case abaixo é o for que how this mostra affects the como region's isso ability to afeta a achieve universal capacidade health da coverage, região de in alcançar my a words, cobertura universal de population health, saúde, health security, and a health related development segurança na goals. And if you look on saúde the e as left, metas do desenvolvimento relacionadas à often we use this saúde. term E of do lado inequities, and I want to make esquerdo, sure vemos that in que this room usamos you're muito esse termo very clear what I inequidade. E mean by that. I aqui, mean the nesse unfair evento, eu quero and deixar muito unjust claro o ways que in quero which care dizer is com structured inequidade em and saúde. delivered, Eu quero both in dizer terms of diferenças policy and also in terms of injustas, practices, sistemáticas, really, que really limitam as important. oportunidades. In the Isso é muito US, as an importante. Nos Estados example, Unidos, como and this is exemplo, by no means an extensive não é review, but uma there's been a number revisão anyone can open up completa, their phone and mas see qualquer um on their pode newsfeed ver similar kinds of pelo issues. seu smartphone, Measles nas jumps notícias, borders in North essas America with outbreaks in mesmas Canada, Mexico, manchetes. and the O US. sarampo What's happening salta with a WHO fronteira da with América the do US Norte is to e há exit. surtos no Canadá, México e PAHO Estados report reveals that Unidos. 14 countries in the Americas face health O worker que shortages. acontecerá com a We've OMS got com a issues saída dos around Estados funding for Unidos? global health Novo relatório da initiatives. OPAS We've revela got que 14 challenges países in nas terms of Américas clinics, enfrentam bans, escassez de profissionais da and is saúde, USAID going away? Again, this is by no proibição means an exhaustive do list. These are financiamento some of the novo things that at any do point Instituto people look Nacional on de the Saúde dos Estados newsfeed, Unidos, and from a nursing point com of view, parceiros I have become, no and I'm sure many exterior, of you and e others that are todas listening essas become very manchetes worried nos about levam, e what me does this levam mean? certamente, What is a our uma role? preocupação And muito how should we be grande responding? sobre o que isso So I want to say that significa, there qual deve ser is nossa an função, important como case devemos study in the responder. US. Há um estudo de caso And importante for nos many, Estados many Unidos, years, not just e now, há we have muitos had anos, não só inequities in our agora, country. For a identificamos long inequidades no time, we nosso talked país. about Há them muito as tempo being falamos sobre sort essa of negative inequidade differences, como outcomes. serem And for a period of time, we talked about them as diferenças health em desfechos disparities. negativos. But Falávamos sobre increasingly, we are disparidades em saúde, specifically mas cada referring vez to mais them nos as referimos health a and esses healthcare casos inequities, unfair, unjust como ways in which inequidades em care is saúde, provided formas and also injustas structured. de prestação de There have been serviços e na reports própria as estrutura. early as Há 1985 and even relatórios before desde that that showed 1985 e that até these antes que inequities mostram que essas existed. I inequidades don't have time existem. today to Eu não review tenho all the tempo para reports, but revisar I am cada going to zoom in relatório, on last mas year, the vou apresentar 2024 o mais Ending recente do ano Unequal Treatment passado, Report 2024, that was que se released by the chama National Academies of Science and Colocando um
fim ao tratamento desigual que foi feito por uma organização não partidária que nos Estados Unidos, em Washington, não tem um contexto político. E o grande objetivo desse comitê
e eu participei da redação do relatório, nos pediram que examinássemos as grandes causas das inequidades de saúde nos Estados Unidos. Procuramos quaisquer intervenções programáticas e de políticas bem e mal sucedidas, e para identificarmos lacunas e o que poderíamos fazer em áreas em que não avançamos. E, em última análise, preparar uma lista de recomendações bem focalizadas, com atores e ações específicas, para que nós, enquanto nação, pudéssemos eliminar essas inequidades na saúde. No final do processo, nos dedicamos a essa avaliação por 13 meses, chegamos a 8 conclusões gerais, 5 metas e 17 ações de implementação recomendadas, em termos de ações que podem ser realizadas para eliminar a inequidade nos Estados Unidos. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas gostaria de sugerir que os participantes usem esse QR Code para baixar o relatório. Também podem entrar em contato comigo e eu mando o relatório. O relatório tem quase 400 páginas, é um relatório de peso, mas há uma versão resumida que entra só nos pontos principais. Eu vou destacar o que eu considero as principais recomendações do relatório. Grande parte do que encontramos estava bem alinhado com o que eu observava e acreditava. Observando as recomendações, gostaria de destacar o seguinte. Em primeiro lugar, que os Estados Unidos avançou pouco, de modo geral, na eliminação das inequidades de saúde. E eu diria que houve algum progresso na América Latina e nas Américas, de modo geral, mas houve pouco progresso na região como um todo. As inequidades de saúde se concentram em certos grupos. Nos Estados Unidos, são as populações minoritárias, raciais e étnicas, assim como grupos marginalizados. Sabemos que a saúde faz parte de um sistema de saúde mais amplo e que a saúde precisa ser um ambiente em que a enfermagem atua. Isso é muito importante. Existe um mito, e os dados do nosso relatório apresentam isso com total clareza, daquilo que chamam de jogo de soma zero. Se um grupo se beneficia de um programa ou política, isso significa que outro grupo precisa sair perdendo. Os dados sugerem o oposto, que quando nos dedicamos ainda mais a tratar daquele grupo que provavelmente sofre com mais inequidade, onde elas são encontradas mais comumente, isso beneficia sim aqueles grupos alvo, mas também beneficia muitos outros de fora do grupo. E a mesma lógica poderia ser enquadrada no sentido de como pensamos no nosso país com relação às Américas. Ou seja, essa ideia de que somos uma região. E peço desculpas por falar isso em OPAS, mas eu sinto que cada vez mais precisamos fazer essas conexões e explicar por que o que faz bem para uma parte da região beneficia também outras partes. Quando há ações específicas para beneficiar um grupo, é claro, vai beneficiar aquele grupo, mas tem um impacto positivo em todos nós. Nos Estados Unidos, vemos um foco muito grande em diagnóstico, tratamento e gestão da doença. Precisamos tentar dar mais atenção à promoção da saúde, bem-estar e também os modelos atuais incentivam o volume de serviços e precisamos mudar essa perspectiva. A força de trabalho da saúde nos Estados Unidos é definida de uma forma muito estreita. Precisamos de novos meios de definir essas funções, esses cargos e menos limitações que não reflitam a educação, competências, o escopo do serviço. Precisamos ter uma força de trabalho que represente, de fato, as comunidades que atendem. Não podemos ter uma força de trabalho desconectada das pessoas atendidas. Precisamos tratar também, como eu mencionei, os determinantes sociais da saúde e a prestação de serviço, engajando a população e a comunidade com um status equitativo. Precisamos coletar dados sobre as inequidades para conseguir quantificar a situação atual e o progresso futuro e parar de simplesmente descrever os problemas.
E essa é a mensagem que eu quero enfatizar mais. Vamos parar de só descrever o problema e vamos começar a identificar quais são as soluções e como podemos avançar de modo a aumentar a escala dessas soluções. Eu quero concluir com uma mensagem que eu já comentei, mas é justamente esse mito do jogo de soma zero que existe nos Estados Unidos e nas Américas, que há divisões sociais, polarizações políticas. Isso fere todos nós. Essa polarização não nos beneficia, mesmo quando achamos que, de alguma forma, esse mito do jogo de soma zero é verdadeiro, quando na verdade não é. Gostaria de convidar todos a um evento que vamos realizar no Instituto de Soluções Políticas. O evento é virtual, é gratuito, e para os que puderem vir a Washington também será gratuito. Vamos considerar o cuidado clínico e social devido à tentativa de eliminar esses programas de saúde clínica e social, e vamos discutir o retorno sobre esse investimento. Participem se puderem. Estão os meus dados de contato, e se quiserem saber mais sobre o nosso Instituto para Soluções Políticas, podem acompanhar online esse código que nos leva ao site, podem se inscrever para receber informações, e o nosso objetivo é eliminar as inequidades em saúde. Foi um prazer estar aqui. Thank you very much. Before we pass on, I want to welcome our Deputy Director. Mr. Gostaria Thank you very much for joining us. de Also, I want to acknowledge reconhecer a presença da nossa vice-diretora, a senhora Valdez, e quero cumprimentar todos os participantes de modo virtual que estão participando aqui das discussões via chat. Antes de passar ao próximo item, eu gostaria de mencionar alguns elementos das discussões. Começamos uma série de análise de dados, informações recentes, há 2 dias, e este relatório saiu, mas há muito tempo que nossa unidade vem trabalhando nisso e participou muito de perto desses relatórios. Isto seguiu-se de uma visão em torno das autoridades em enfermagem. Apesar de 86% dos países tenham este cargo, isso não significa necessariamente que essas pessoas tenham poder. Tivemos uma série também de discussões sobre o que vem a ser o componente acadêmico de formação de líderes e como a liderança em enfermagem deve começar nos bancos da formação. Este é um componente importante que a decana de enfermagem da Universidade Johns Hopkins mencionou. O que importa e deve acontecer no fortalecimento da força de trabalho em saúde é lutar contra as desigualdades. É algo que a OPAS leva muito a sério, é o elemento central do trabalho da organização. Assim, podemos ver o trabalho do Instituto e, como o Vincent muito bem disse, há desafios enormes em torno de lidar com as inequidades. Infelizmente, a região não avançou muito nesta via e estamos trabalhando com a OPAS para avançar. Já chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço aos oradores e devolvo a palavra a Karen para continuarmos. Obrigada. Excelentes apresentações. Há muitas conclusões, mas uma delas é a questão de políticas. Eu acho que sempre as políticas são trabalho de outras pessoas, mas não, é trabalho nosso. Agora vamos lançar o produto
que a Health and Human OPAS Resources organizou, I'm going to ask Johanna Diaz que a to present. organizou, She's our advisor aliás, on professional education vou and human resources for health. convidar a She is nossa representing responsável pela educação em saúde, que vai apresentar o curso que vamos lançar neste minuto. Muito obrigada, Karen. Boa tarde. Eu tenho o enorme prazer de apresentar-lhes o curso virtual sobre tecnologia e simulação. Integração, aliás, da simulação e tecnologia na educação, em enfermagem e em obstetrícia. Há novas oportunidades e desafios para educadores e alunos, formação de capacidade para o corpo docente nessas áreas é importante para que esses profissionais aumentem a distribuição de pessoal qualificado e profissionais que podem contribuir a sistemas de saúde resilientes. O curso é estruturado em 7 módulos. Os participantes dedicarão cerca de 24 horas no total e teremos a flexibilidade de fornecer o avanço no ritmo de cada um. Temos teoria e prática para que haja um entendimento abrangente de tecnologias e simulação integradas à formação em enfermagem e à obstetrícia, graças à intervenção da OPAS, peritos da Universidade de Alabama, na Escola de Enfermagem de Birmingham, a unidade da OPAS que lida com essa questão. E eu quero agradecer a todos esses parceiros pela sua contribuição tão importante. Gostaria de reconhecer a presença da doutora Susan Ward, do Centro de Enfermagem e Obstetrícia. É um aliado muito importante do nosso trabalho. Muito obrigada, a senhora. Os participantes terão conhecimento de simulação e tecnologia para aprimorar a educação em enfermagem e obstetrícia. Receberão um certificado da OPAS. Quero convidar todos para participar desta excelente oportunidade de aprender um pouco mais. Podem fazê-lo diretamente usando esse código QR que está projetado na tela e também para examinar o que a plataforma da OPAS oferece em termos educacionais. Thank you, Dr. Diaz, and all of you. Obrigada, doutora Dias. O link ao curso está no chat. Vamos agora encerrar. Quero agradecer a todos pela presentes de uma vez mais. Parabéns pelo Dia Internacional de Enfermeiros e Enfermeiras. Vamos agora dar a palavra para concluir ao Dr. James Fitzgerald, do Departamento de Sistemas de Saúde da OPAS. Obrigado, Karen. Muitíssimo obrigado aos Estados-membros, aos países que participam hoje, aos nossos parceiros, centros colaboradores, oradores e os 900 enfermeiros que se uniram a nós. Temos dezenas de milhares de eventos
I have to say, International Nursing Day internacionalmente reconhecidos. Este evento é o meu favorito. Jamais vi um grupo de profissionais de saúde tão comprometido com a causa da saúde pública, saúde para todos, quanto enfermeiras e enfermeiros. Portanto, é uma excelente oportunidade para mim estar aqui com todos vocês. Tivemos um evento excelente em termos de examinar os dados. Se examinarmos alguns dados, eles são preocupantes. Trabalharemos com os Estados-membros em relação a essa questão. O diretor mencionou ontem, com preocupação, a diminuição de 83 por 10 mil para 23 por 10 mil em termos de formação nos últimos 6 anos. É claro que a pandemia teve a sua influência, a migração a países de renda mais alta, isto com problemas de formação, de retenção. É apenas um lembrete, um chamado à ação. Parabéns a todos pela sua orientação, políticas, orientação, a alavancagem de liderança e, com tudo isso, podemos lidar com algumas das questões mais complexas. Nós temos desafios de recrutamento e retenção e temos que ver como podemos aliar isso ao reconhecimto da importância dos enfermeiros e enfermeiras na linha de frente. Obrigada ao Benjamin e sua equipe. Com isso, encerro o evento. Desejo a todos um excelente ano e obrigado uma vez mais pelo seu comprometimento com esta causa. Até a próxima comemoração daqui a um ano.